Glórias a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Tudo bem com vocês? Shalom, graça e paz, queridos. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a nosso Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma live. Glórias a Deus. Mais uma live abençoada, amém, queridos? Mais uma live onde nós estamos falando acerca de um assunto maravilhoso, não é? Que nós já estamos na ministração de número 6 hoje. Vamos passar para vocês a ministração de número 6. E é um tema muito interessante. Creio que você está sendo muito abençoado, amém? Vencendo a batalha em sua mente. Aleluia, glórias a Deus. Então você que tem me acompanhado, aleluia, com essa palavra linda, maravilhosa, eu agradeço a você por estar compartilhando conosco essa palavra, amém? Boa noite, Messias Gama, por você estar aí. Boa noite, paz do Senhor para você, amém? Muito obrigada pela tua companhia. Então a gente já vai diminuir aqui o louvor e já vamos começar, amém? A entregar, glórias a Deus, essa palavra tremenda. Passei aí o sábado, domingo. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi tudo bem? Passei o sábado e domingo, né? E ontem, sem entregar aqui uma palavra para vocês, dar continuidade, mas a gente já estamos aqui para dar continuidade. Precisamos finalizar essa ministração com vocês, porque eu estou sentindo no meu coração de entregar para vocês, dia 6, 7, sábado, domingo, segunda, hoje dia 10 de agosto, sentindo no meu coração de entregar para vocês uma palavra sobre o tema ansiedade. E eu quero dizer para vocês que para isso nós precisamos finalizar essa palavra aqui, que nós estamos aqui com vocês, vencendo a batalha em sua mente, vamos lá, já no número 6, ministração número 6, falamos sobre a importância da mente. E sobre a importância da mente, nós falamos: a mente é o campo de batalha, uma necessidade vital. Não desista, pouco a pouco, seja positivo, espíritos aprisionadores da mente. Pense sobre o que você está pensando. E aí finalizou a importância da mente. Aí depois nós entramos aqui nas condições da mente. Quando minha mente está normal, uma admiravelmente divagante, uma mente confusa, uma mente duvidosa e descrente, uma mente ansiosa e preocupada. E hoje nós vamos falar sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Logo após nós vamos falar sobre uma mente passiva e a mente que nós devemos ter, que é a mente de Cristo. Depois nós vamos entrar na terceira parte desse tema, que é mentalidades de deserto. E nós temos ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos que nós vamos estar resumindo acerca dessa terceira parte, que é mentalidades de deserto. Olha, eu conto com você, você não tem ideia. Eu que estou estudando para ministrar, e digo para você, eu estou sendo muito abençoada, e eu tenho certeza que você também, né? Revelino Araújo Pereira, Deus abençoe você. Dá um alô para nós aqui no Rio de Janeiro. Amém, Revelino. Eu prometi para você, lembra que eu ia dar esse alô e tudo, até coloquei aqui para não esquecer. E de repente você já entrou, então olha, Deus abençoe sua vida aí nessa cidade maravilhosa, amém? Nessa cidade linda. Que Deus cubra você e toda a sua família e todo esse povo lindo com o sangue dele, amém?
e que você tenha muito sucesso, muita paz do Senhor, aleluia, para você e toda a tua família, porque eu quero falar para você, eu amo a cidade maravilhosa, é muito linda, amém? É uma bênção ter você conosco aqui na nossa live, amém? Recebendo esses ensinamentos, recebendo para ser muito abençoado. Muito, muito, muito obrigada de coração, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a mente julgadora, crítica e desconfiada. Aí a minha pergunta para você é: o que você acha dessa parte? Você tem alguma coisa aqui a ver com essa questão aqui? Então, se você acha assim, eu acho que eu sou assim um pouquinho, né? Cristina Tina, amém, glória a Deus por você estar conosco aí, compartilhando essa palavra. Muito, muito, muito obrigada. Então, se você acha que tem alguma coisa a ver com isso, então eu quero dizer para você, o Espírito Santo do Senhor trouxe você aqui nessa live para que você recebesse essa palavra. Você não está aqui por acaso, não. Amém? Você está aqui porque Deus quer, o Espírito Santo dele quer que você seja ministrado por essa palavra que vai te ajudar muito. Aleluia, glórias a Deus. Ele falou aqui o Revelino, amém. Você também manda aí seu zap. Tá ok. Então vamos deixar terminar aqui, no final eu mando, tá ok? Então vamos lá. Vencendo a batalha em sua mente 6. Vamos falar sobre essa mente julgadora, crítica e desconfiada. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, fala assim: olá, Helena Presley de Oliveira, minha prima. Olha que bênção. Hoje só tem, né, pessoas assim especiais. Não que os outros dias não tenham, mas hoje tá muito bonito aqui o povo que tá compartilhando. A Helena é minha prima querida e ela mora lá, tá morando em Portugal. Um beijo, minha prima. Beijo para você. Obrigada pela tua companhia. É sempre assim, muito, muito, eu fico muito feliz com a tua companhia. Eu sei que você é sempre presente, preocupada com a família, né? Marilândia estava comigo esses dias e falando de você e tudo, e tu sabe, né? A gente está orando pelo aquele propósito, amém? Que você já sabe. Uma pessoa muito dedicada que é você, muito presente. Eu estava falando para ela, quando meu pai também adoeceu, você sempre ligava daí, querendo saber, cadê o titio, como é que o titio tá? Então a gente sempre sabe que você é essa pessoa assim, muito família, né? Um beijo no teu coração, eu amo você, Deus abençoe sua família, sua filha linda, né, que você tem. E eu tenho acompanhado também vocês pelas redes sociais, tá bom, meu amor? Um beijo no teu coração. Então vamos lá, gente. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, a palavra do Senhor fala: não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Então, assim, o que ocorre? Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de quê? De atitudes de julgamento. É ou não é verdade? Né? Você pode comentar, você pode falar alguma coisa aqui conosco, porque não é proibido dar glória a Deus, nem aleluia, e nem dar a tua opinião, ok? Nildeci Souza, muito obrigada por tua companhia também. Amém? Muito obrigada. Então, o que acontece? Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos, né? Quais são esses inimigos? O julgamento, a crítica e a desconfiança. E uma vez mais a mente é o campo de batalha, sim. Por isso eu falo que esse tema é um tema assim muito importante para nós termos a saúde mental, porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes a gente só se preocupa com o corpo físico, mas precisamos procurar a saúde, aleluia, da nossa mente e do nosso espírito. Amém? A saúde mental, ela é muito importante. E a saúde espiritual, porque quando nós nos alimentamos do alimento verdadeiro, do Espírito, que é a palavra de Deus, eu sempre falo, assim como nós nos alimentamos para manter o nosso corpo, precisamos
alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus e a nossa mente, ela precisa ser renovada, como o apóstolo Paulo fala. Então, por que nós estamos falando acerca desse tema? Eu escolhi esse tema, né? Juntei ali de pessoas que eu amo, de pessoas que têm aí ministérios abençoados, pessoas que estão sempre falando desse tema, e agora eu estou passando aqui para você nesse tema, vencendo a batalha em sua mente. Já estamos aí na ministração número 6 e nós vamos finalizar esse tema. Em seguida nós vamos falar acerca de ansiedade, queridos, que é o tema do momento, e eu preciso ajudar pessoas que estão... Oi, Franci, Vale, paz do Senhor, querida. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por sua companhia. Precisamos muito, irmão, ajudar pessoas que estão... Essa semana mesmo eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, de uma amiga. Gente, vocês não têm ideia do grau de ansiedade, de depressão. Ela se jogou, se machucou, se cortou, tá cheia de pontos. Sabe, o inimigo atacando a mente dela de uma forma assim brutal, sabe? E a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa, amém, queridos? Fazer algo para ajudar, porque nós estamos nesse mundo para servir, não é verdade? Então, aquele que foi o nosso rei, que é e que sempre será, ele esteve nesse mundo para servir, que foi Jesus Cristo. Então nós temos que seguir o mesmo exemplo, amém? Compartilhar as coisas boas com as pessoas. Então eu quero aqui poder ajudar com esse tema que é muito importante. Então, pensamentos, veja, pensamentos, só você pensa, só eu penso, não é verdade? Ninguém pensa por você, ninguém pensa por mim. Então, os meus pensamentos, quem é que pensa? Eu penso, né? Então, podem, presta bem atenção, ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo, não é verdade? Aleluia, glórias a Deus. Então, nós vamos ilustrar aqui sobre um homem rico que casou com uma mulher, e esse homem, preste bem atenção, vou falar para você o que acontecia. Eles saíram e aí eles estavam no local com vários amigos, e geralmente ele era muito calmo, era um empresário muito rico, e ela queria que ele falasse mais quando eles estavam ali com os amigos. E aí, eles foram para um local. Sua transmissão é muito forte. Eu estou indo aí no Amazonas, que eu gosto muito, e vou aí conhecer você de perto. Amém. Glórias a Deus, Revelino. Eu vou estar aguardando você. Deus abençoe, tá bom? Vamos estar aguardando você por aqui, pelo Amazonas. Vamos lá. Então, eles estavam no local com vários amigos, era um casal, preste atenção. E eles começaram a falar acerca de um assunto. E o que aconteceu? Ela sabia que o esposo dela, ele conhecia bem sobre aquele assunto. E ele ficou calado, ele não falava nada. Ficou só, ouvindo. E quando eles saíram dali do local, aí ela perguntou para ele: por que você ficou calado acerca daquele assunto? Por que você... Eu sei que você sabe tudo sobre isso, por que você não falou? Aí o marido dela, né, disse para ela assim... Você sabe por que eu fiquei calado? Eu fiquei calado porque eu já sei acerca daquilo que estava sendo falado. E eu fiquei quieto porque assim eu poderia descobrir o que os outros sabem. Olha a resposta desse marido, né? E aí a gente entende o quê? Entende que além de rico, para ele ser rico, ele também era sábio. Olha que legal, né? Ele também era sábio. Então, poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. Normalmente, uma pessoa que não é sábia não consegue riqueza
Não é verdade? Você vê uma pessoa rica, alguma coisa de sabedoria ela tem. É ou não é verdade? Então, veja bem, poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Não é verdade? Então, ser rápido para julgar, ser opiniático, né? Ou seja, aquela pessoa teimosa, que demonstra com veemência, com convencimento, com vaidade, ali a sua opinião, principalmente sobre si, isso é um problema, né? E ser crítico são com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Então veja bem, Satanás, com certeza, quer que sejamos sempre rejeitados por conta das nossas, principalmente de nossas opiniões. Então uma pessoa sábia, ela fica o quê? Sempre eu falo, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, a gente tem que o quê? Ouvir mais e falar menos. Mas muitas vezes a gente faz ao contrário, né? A gente fala mais do que ouve. Então esse homem rico, ele ficou, só ouvindo mais para querer aprender mais, para querer saber mais. E a mulher que ficou furiosa, porque ele não falava ali no meio dos amigos, né? E tudo, ela queria que ele falasse. E ele não falou, porque ele disse que ele preferia ouvir para aprender o que ele ainda não sabia, né? Então aqui, o inimigo, ele sabe, né? Ele sabe, com certeza, ele quer que nós sejamos rejeitados, então ele ataca a nossa mente nessas áreas. Então, essas ministrações que nós estamos ministrando, com certeza, nos ajudará. Eu digo nos porque eu me coloco sempre, porque no momento em que eu estudo para ministrar, eu também sou ministrada, amém? Nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamento, como também a aprender como lidar com a dúvida. Então vamos ver o julgar definido. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vinhe, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros. E contém uma referência cruzada à palavra condenação. Então, de acordo com a mesma fonte, ou seja, o dicionário Vinhe, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Então veja aí, preste bem atenção. A palavra julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre a falta dos outros com um cruzamento com a palavra condenação, que forma uma opinião para dar uma sentença. Então veja bem que isso é forte, né? Isso é muito forte. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, para que nós não venhamos ter problemas, né? Então, assim, a gente precisa ter ousadia, mas nós não podemos nem tentar e nem querer ser Deus. Glórias a Deus pela vida da Januse. Amém, filha. Deus abençoe sua vida. Não sai daí. Compartilha essa palavra tremenda, tá ok? Um beijo no teu coração. Então, vamos lá. Então, nós não podemos tentar e nem ser Deus, né? Então, essas áreas, realmente, elas, não sei sua, mas no meu passado foi um problema sério, né? Em minha personalidade, né? E acredito que, com certeza, eu serei capaz de dividir algumas coisas que Deus, Ele tem me ensinado e nos ajudarão aí a nós melhorarmos, amém? Posso ouvir um amém? Então, críticas, preste bem atenção. Críticas, glória a Deus pela Alessandra Taquita, que está entrando aqui. Deus abençoe sua vida, Alessandra. Um beijo no teu coração, não sai daí, hein? Crítica.
opiniões e julgamento, elas parecem ser parentes. Então, vamos lá. Então, nós vamos discuti-los juntos aqui como um problema bem gigante, um problema grande, né? Você é crítico? Fala aí se você é crítico, porque eu era muito crítica. Eu era extremamente crítica, né? Porque sempre parecia ver o que estava errado, né? Via sempre o que estava errado. E o que acontecia? Eu nunca olhava o que estava certo. Então, sempre só olhava para as coisas erradas. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras, né? Alguns tipos de personalidades, por exemplo, jovens, eles não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida, né? Então, eles não prestam muita atenção nessas coisas que poderiam arruinar o seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas, preste bem atenção, e pontos de vista com os outros. Então nós devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Amém? E muitas vezes nós gostamos de falar para as pessoas o que nós estamos pensando, né? O que nós achamos, qual é o nosso ponto de vista. Mas preste atenção, o que você pensa, o que você acha, o que você pensa, pode ser que a outra pessoa não pense igual a você. Amém? E vice-versa, não é verdade? Então, com certeza, sabemos que, presta bem atenção, não roubarás é certo para todos nós, não é verdade? Mas aqui eu estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais, minha e sua. Amém? Então, nós precisamos entender que as pessoas pensam diferente, elas têm posicionamento diferentes e nada é igual, não é verdade? Eu costumo dizer que nem os gêmeos que nascem da mesma mãe e são gêmeos, nascem na mesma hora, no mesmo dia, não pensam iguais, não é verdade? Então, muitas pessoas, o que acontece? Tem suas escolhas, né? Tem suas vontades próprias e a gente tem que respeitar isso. Eu vou falar aqui um exemplo de pessoas, por exemplo, que muitas vezes você vê que, às vezes, um casal, um é de um jeito e o outro é de outro, e eles conseguem, né? Um é totalmente ativo e o outro é totalmente calmo, e eles conseguem aí viver juntos porque eles conseguem respeitar a particularidade um do outro, não é verdade? Então, assim, nós vamos entender aqui, e muitas pessoas acham que o fato dele ser desse jeito está errado, né? E o outro acha que pelo fato da pessoa ser muito ativa está errado. Então a gente vai ver aqui acerca dessa situação, o orgulho. Um problema do eu. Romanos no capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, digo a cada um dentre vós que não se valorize, preste bem atenção, nem pense de si mesmo além do que convém, não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância, antes pense com moderação, avalie, em outras palavras, sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, julgamento e
crítica são frutos de um problema mais profundo. Qual é esse problema? O orgulho. Quem é orgulhoso aí? Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo agora. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus, preste bem atenção que é forte, Deus nos deu um presente de graça por isso, para que a gente venha superar aquele problema naquela área. Amém? Se formos presunçosos, ou seja, tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Quem está entendendo, dá glória a Deus, diga amém, faça alguma coisa. Então, esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Então, precisamos ter temor santo. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 3 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, ou pecado de qualquer natureza, vós que sois espirituais, né? Preste atenção, que sois responsivos ao Espírito Santo e controlados por ele, preste bem atenção, corrige-o e restaurai-o e reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade e com espírito de brandura e guardai-vos, ou seja, mantende um olho atento para vós mesmos, para que não sejais também tentados. Você já viu aquela pessoa que ela se acha superior pelo fato dela estar ali, né? O irmão pecou, aí ela vai lá e ela vai falar algo para o irmão, mas já com o ar de superioridade, se achando melhor. E aí a palavra do Senhor fala aqui em Gálatas, né? Que levai, suportai, ou seja, as cargas, as falhas, né? Um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, o Messias, e complementareis o que está faltando em obediência à lei. Porque se alguém, ou seja, uma pessoa, julga ser alguma coisa, né, tipo, muito importante, para condescender em sustentar o fardo de outrem, não sendo nada a si mesmo, se engana, ou seja, se ilude. Essa palavra é forte, viu? É muito forte essa palavra. Glórias a Deus pela vida do meu irmão José Carlos, que entrou aqui. Obrigada, meu irmão, um beijo no teu coração por estar compartilhando comigo essa palavra, aliás, conosco, né? Essa palavra tremenda. Amém? Então, assim, um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à franqueza que observamos nos outros, né? Ela demonstra o quê? A atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou ser críticos com eles. Então, veja bem, quem somos nós para julgar, né? Olha o que a palavra fala em Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julgas, ou seja, censuras, né? O servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé. Preste atenção que essa palavra está falando. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Esse Senhor é com letra minúscula. Mas estará em pé, porque o Senhor, aí vem com letra maiúscula, é poderoso para suster, ou seja, fazê-lo ficar em pé. Então, qual é o exemplo que nós vamos ter dessa palavra de Romanos 14, versículo 4? Nós vamos pensar aqui. Digamos que uma vizinha sua viesse à sua porta e começasse a instruir você sobre os teus filhos, sobre como ele deveria se vestir para ir para a escola,
quais as matérias ele achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria se essa vizinha viesse e chegasse, olha, ei, Dona Maria, é o seguinte, eu acho que você deve fazer isso para o seu filho quando ele for para a escola, eu acho que você deve fazer dessa forma aqui, eu acho que você deve agir dessa forma com seu filho, né? Com a tua empregada. O que você acharia disso? Você iria gostar disso, né? Como você deve limpar a sua casa? Você tem que limpar assim, você tem que fazer assim. E aí, o que você ia dizer para essa tua vizinha? Então, é exatamente o ponto que está aqui, essa passagem está assinalando, né? Cada um de nós, veja, pertence a Deus. E mesmo que tenhamos fraquezas, Deus, é capaz de fazer cada um de nós, eu, você, de nós ficarmos em pé e Ele nos justificar. Você está entendendo? Então, damos conta a Deus, não uns aos outros. Você está entendendo como é forte essa passagem? Damos conta a Deus das nossas vidas, das nossas atitudes e não de um aos outros. Você está entendendo? Portanto, nós não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo ele fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Então, o que acontece? Você vê que isso acontece muito, é por isso que às vezes sempre eu falo, no interior acontece muito isso. Quando dá pela parte da tarde, que o pessoal chega do trabalho, eles sentam na frente da casa deles. Se eu estiver mentindo, diga aí, você não está faltando com a verdade. Mas se eu estiver falando a verdade, você vai dizer assim, é verdade. Muitas vezes eu passo, chega 4, 5 horas, 6 horas, o pessoal está na frente da sua casa, chega do trabalho, e aí ele começa, aí vai passando as pessoas, aí as pessoas sentadas na frente da sua casa e começam a falar, olha aí, lá vem aquela ali, olha aí aquele ali, olha aquela dali, já se separou, já está no 3º marido, olha aquela dali, aconteceu isso, dá conta da vida da pessoa toda. É ou não é assim que acontece no interior? Principalmente no interior. Então, o que acontece? Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Olha como isso é forte, isso, né? Então, quanto mais você pensa acerca desse problema, mais ele cresce. Até que você começa a expressá-lo aos outros, ou mesmo aquele que você está julgando. Então, ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém, diga eu estou entendendo. Né? Então, vamos lá. Então, nós precisamos entender isso daí. Nós precisamos entender, né, que quando ele se torna explosivo, ele tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. E aí, nós precisamos evitar esses problemas futuros, né? E aprender que isso não é da tua conta, não é da minha conta, a vida das pessoas, a vida dos outros. Quem está entendendo? Julgamento e crítica, né? Eles são desenfreados na vida de algumas famílias. Quem está entendendo aí? Tem pessoas que crescem nesse ambiente de quê? De julgamento, né? As famílias se sentam na frente das suas casas e começam a falar das pessoas que passam na frente. E as famílias, elas, às vezes os pequenos, eles crescem vendo as próprias pessoas da sua família fazendo isso, e acaba que ele continua fazendo a mesma coisa, né? Então, isso daí traz algo ruim para dentro da nossa vida, né? Nossa vida espiritual, a saúde da nossa mente. Amém? Quem está entendendo aí?
Então, Deus ele não quer que nós sejamos dessa forma. Quem está entendendo? Lembre-se, suas ações, elas não vão mudar até que sua mente mude. Então, se você tinha uma atitude dessa forma, se você foi criado num ambiente assim, se você sabe que ocorre esse tipo de coisa, então você precisa mudar sua mente para ser diferente. Não é porque você cresceu num ambiente assim, porque sua família é assim, porque pessoas da sua família é assim, que você também vai ser assim. Quem está entendendo, diga amém. Em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6, é uma passagem bíblica muito clássica, né? Que nós vamos falar e nós vamos entender acerca dessa palavra que fala sobre julgamento e crítica, né? Então, quando você estiver tendo um problema com sua mente nessa área, você precisa ler essa passagem, amém? Aí leia de novo, leia sempre, leia em voz alta, leia sempre. Você tem que usar essa palavra que contra o diabo todas as vezes que ele quiser que você esteja aí vivendo isso dessa forma, porque ele cria as fortalezas. Lembra das fortalezas que a gente já falou acerca do pensamento? Todo tempo cria-se uma fortaleza. Então você já acha que aquilo é normal, quando na verdade você tá aí com uma fortaleza na tua mente, ou seja, você passou a aceitar aquilo na tua vida como uma coisa normal, e quando ela não é normal, amém? Então o inimigo pode estar operando através dessa fortaleza aí, que já está lá, há muito tempo, né? Então, vamos estudar acerca dessa passagem, vamos estudar acerca do que ela fala aqui. Vamos ver aqui. Olha o que diz aqui, essa palavra. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido quem? Os outros, vos medirão também. Não é verdade? Então, assim, essa passagem, ela nos diz claramente que colheremos o que plantarmos. Gálatas 6, versículo 7. Então, preste atenção aí, que isso é muito sério. Amém? Isso é muito, muito, muito sério, né? Semear e colher não se aplica apenas nas áreas agrícolas e financeira, amém? Aplica-se também na área mental. Então veja que nós podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Então veja bem, amém? Glórias a Deus, voltamos aqui. Então eu conheço um pastor que ele diz assim, que quando ele ouve, preste atenção, que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Então muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Isso é muito sério, né? Então, Mateus 7, de 3 a 5, aí nós vamos entender, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Olha o que fala aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. Porque vês, olha essa palavra, gente, é forte. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho, né? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha que palavra essa, né? Então veja, aleluia, glórias a Deus, que hoje
muitas pessoas fazem isso. Olham, né? Olham para o defeito, criticam, julgam o erro das pessoas, mas não olham para os seus. Amém? E o diabo, ele ama manter-nos ocupados, julgando mentalmente as falhas dos outros. Você está entendendo? Então, dessa forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós, nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Amém? Glórias a Deus, Lidiane. Beijo no teu coração. Não podemos mudar os outros. Isso aí, querido, não adianta. Sabe? Não adianta. Só quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Coloque isso na tua cabeça. Coloque isso na tua mente. Porque eu já coloquei na minha. Apenas Deus, ele pode mudar as pessoas através do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que virá. Então não adianta você querer mudar as pessoas. Você tem que orar para que o Espírito Santo de Deus venha e toque nessa pessoa para ela ser mudada. Porque senão você vai estar fazendo tudo errado. Amém? Então nós não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele, o Espírito de Deus, faça parte dele. Amém? O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. E aí, quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que nós não nos preocupássemos com o que está errado com os outros. Amém? Glória a Deus. Quando temos tantos erros com nós mesmos. Olha que tremendo isso, né? Então, permita que Deus lide com você primeiro. Eu preciso permitir que Deus lide comigo primeiro. Amém? E então, você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amém? E a palavra do Senhor fala em Mateus 7, versículo 6. Amai-vos uns aos outros. E aí diz aqui, ó. Não deis aos cães o que é santo, ou seja, as coisas sagradas. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Olha que palavra tremenda, né? Então eu creio aqui que nessa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros. Mas em vez disso, o que nós fazemos, gente? O que o mundo está fazendo aí, né? Julgando, criticando, né? Tomamos algo santo, que é o amor de Deus, que é santo, e o jogamos para os cães e os porcos, que são os espíritos demoníacos. E aí abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. É isso que quer falar essa palavra de Mateus 7, versículo 6. Quem está entendendo, dá amém, dá glória a Deus. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Então, eu não acredito que o diabo ele possa fazer muito mal a alguém que realmente anda em amor. Eu creio que ele não possa fazer, né? Então, nós vamos ver um exemplo aqui, rapidamente, de uma pessoa. Olha o que aconteceu com ela. Ela estava dando um estudo bíblico para um pessoal, para umas irmãs, né? E aí, uma irmã ficou grávida e essa irmã começou a passar muito mal, ficar muito ruim, enjoo e tantas coisas. E começou a faltar lá no ensinamento. E ela, a preletora, se pegou com a outra irmã e começou a falar mal dessa irmã que estava passando mal.
E aí, quando ela não vinha, né, elas começavam a falar. Tá vendo aquela irmã? Não veio hoje, né? Eu não vou dar nomes aqui. Não veio hoje. E começaram a, como diz a história, tacar o pau, a falar mal da irmã. Então, essa que foi a preletora, passou 2 anos depois desse acontecimento e ela engravidou. E quando ela estava grávida, ela ficou igual essa irmã que ela estava falando. Aí ela enjoou, passou mal, não conseguia levantar, foi uma gravidez muito difícil. E aí ela começou, ela teve tinha tido outras 3 gravidezes e não tinha acontecido aquilo. Então nessa 4ª ela estava assim. E ela começou a perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou desse jeito? Por que está acontecendo isso comigo? Preste atenção que é forte isso. E aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus, levou-a a ler Mateus 7:1, né? E aí o que aconteceu? Ele a lembrou do que ela fez com a irmã, quando a irmã estava lá, que ela estava ministrando há 2 anos atrás, e a irmã estava com aquele problema. E aí, em vez de ela ajudar a irmã em oração, né? O que ela fez? Ela começou a criticar, começou a falar mal da irmã, já colocar ali a sentença dela. E aí, o Espírito Santo de Deus levou-a a entender, né? Ela falava que a irmã estava preguiçosa, que a irmã estava ali dando desculpa para não ir para ali para a célula, né? Para aquela ministração que ela estava dando para as irmãs. Então o que aconteceu? Ela esteve depois de 2 anos na mesma condição que aquela irmã. E aí o Espírito Santo falou para ela, ao coração dela: olha, lembra do que você fez com a irmã? Pois é, agora está acontecendo contigo. E aí ela foi levada através do Espírito Santo a reconhecer o erro dela. Então todos nós temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para com os outros. Mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar o quê? Misericórdia um para com os outros. Da mesma forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós, né? Lá em Efésios 4:32 fala isso. Então julgar, ele traz condenação. Romanos 2:1 diz assim: portanto, és indesculpável. Ou seja, não tens desculpa ou defesa ou justificação. Ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas, né? Ou seja, e passas a sentença a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, né? Então, em outras palavras, nós muitas vezes fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. Então, o Senhor, Ele não quer que nós sejamos assim, dessa forma. Amém? Então, nós precisamos entender esses princípios. Nós precisamos entender, aleluia, que se nós quisermos que alguém não venha nos julgar, que a pessoa, muitas vezes, a gente julga muitos outros, critica muitos outros, e a gente não quer que isso aconteça conosco, não é verdade? Então, não faça aos outros o que não quer que aconteça com você. Amém? Então, muitas vezes nós nos olhamos com óculos cor-de-rosa, né? Mas olhamos os outros com o quê? Aquelas lentes de aumento assim, né? Bem grandona, né? Então, nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém, qualquer pessoa, faz a mesma coisa que fazemos frequentemente, não mostramos misericórdia pelos outros. Então, fazer aos outros o que queremos que eles façam conosco, né? Então, é um bom princípio para a vida, o qual, se nós seguirmos, nós evitaremos muito julgamento e crítica. Mateus 7:12. Uma mente julgadora, preste bem atenção, é um ramo
de uma mente negativa. Glória a Deus, Elson Pacífico. Amém por você estar nos acompanhando. Obrigada pela tua companhia, meu querido. Amém? Então preste bem atenção. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Amém? Então seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você, presta atenção, se beneficiará mais do que qualquer um. Amém? Então guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Olha o que a palavra diz. Sobre tudo o que deve guardar, guarda. Né? Ou seja, cuida com toda a vigilância. O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se você quer vida fluindo para você e de você, né, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis, né? Para um crente, principalmente, né? Julgamento e crítica não pode ocorrer na nossa mente. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar para o nosso próprio bem e felicidade, não entra essa questão de julgamento e crítica. Amém? Todas as coisas. Olha, seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Quem está entendendo? Você precisa suspeitar da suspeita. 1 Coríntios 13, versículo 7. Né? O amor tudo suporta. Não é verdade? Então vamos lá. Então, nós podemos falar honestamente que a obediência a esta passagem tem sempre sido um desafio para todos nós, né? Então, muitas pessoas, elas são muito desconfiadas. É ou não é verdade? Quem é desconfiado aí? Diga eu. Na verdade, né? Eu pelo menos, eu fui durante muito tempo uma pessoa muito desconfiada, né? De todos. Principalmente porque, assim, a gente já teve muita decepção, não é verdade? Então você fica assim, meu Deus, de novo não, né? De novo vai acontecer de novo, e aí você já fica assim. Então, preste bem atenção aqui acerca dessa situação aqui. Suspeite da suspeita. Além de... a gente é muito ensinado a desconfiar dos outros e dos seus motivos, né? Então, como eu falei, nós não podemos ter uma vida cristã, né? Digamos assim, plena dessa forma. Veja o que nós vamos falar aqui. Quando a sua mente foi envenenada, ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, o que ela precisa? Ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo aprendendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, refletindo sobre ela. Amém? Você pensando para você mesmo sobre a palavra, né? Então, nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrarmos quando os nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Então, Deus, ele faz isso por mim quando eu estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. Preste bem atenção. Então, o homem natural, ele pensa assim, ó. Se eu confiar, preste atenção. Por que a gente pensa desse jeito? Porque a gente foi levado a isso por uma série de coisas. Mas o Senhor vai quebrar isso, em nome de Jesus. Amém? Olha como é que a gente pensa. Se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Não é assim que a gente pensa? Fala a verdade. Você já pensou assim? Eu já pensei assim? Talvez os benefícios superam de longe quaisquer experiências negativas. Então, confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. Então, veja bem,
A suspeita, ela mutila um relacionamento e geralmente o destrói. Então, a coisa mais importante a considerar é esta: os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. Preste atenção. Amém? Então, Deus, ele condena o julgamento, a crítica e a suspeita. E da mesma maneira, nós deveríamos fazê-lo, né? Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia, permita o que ele permite e rejeite o que ele rejeita. Então, uma atitude equilibrada é sempre melhor política, é sempre a melhor política. Então, isso não significa, presta bem atenção, isso não significa que devamos usar sabedoria e discernimento, que nós não devamos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros, né? Não precisamos abrir a nossa vida a cada pessoa que nós encontramos, dando a cada uma a chance de nos triturar, né? Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olhar negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Então, precisamos confiar em Deus completamente e, preste atenção, e no homem discretamente. Amém? Por isso, confie em Deus completamente e no homem discretamente. Olha o que fala em João 2, de 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, olha como é forte essa palavra. Durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, né, que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus, olha que forte isso, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. A todos quem? Os homens. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Ele não precisava que ninguém lhe desse evidência sobre os homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Amém? Por isso, ele podia ler os corações dos homens. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente se envolve em situações, né? E aí a gente pode ver que essa passagem, João 2, de 23 a 25, ela tem que realmente, nós temos que vivenciá-la, né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente conhece um discípulo, a gente conhece uma pessoa na igreja, vamos supor, e aí a gente passa a acreditar tanto naquela pessoa, que a gente, quando digamos assim, a gente tem uma decepção acerca daquela pessoa, a gente fica assim, e fica mal, e fica tudo. Mas entenda, a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos confiar em Deus. E nos homens precisamos confiar discretamente. Então você não precisa acreditar de uma forma que quando você, de repente, acontece uma situação, você fica aí, meu Deus, que coisa, eu nunca mais vou acreditar em ninguém, né? Não precisa fazer isso. Por quê? Porque você precisa acreditar em Deus, depositar tua confiança no Senhor. No homem, você acredita discretamente. Amém? Então, a gente precisa aprender essa lição, né? Quando acontece esse tipo de coisa, você se machuca profundamente, porque você se envolve demais. Amém? E aí você perde o equilíbrio daquela amizade, perde o equilíbrio daquela situação, e você não pode deixar acontecer isso. Amém? Não podemos perder o equilíbrio. E aí quando acontece isso, vamos abrir porta para o diabo. Na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Sede bem equilibrados, ou seja, sóbrios, da mente e vigilantes e cautelosos em todas as ocasiões, porque o diabo, vosso adversário, anda o quê? Em derredor, querendo, como um leão, né, que ruge, ou seja, com fome, selvagem, procurando alguém para agarrar, ou seja, para devorar. Então, você precisa aprender como eu aprendi, né? Que você estava se apoiando ali naquela amizade, né?
e colocando toda a sua confiança naquela pessoa, quando a tua confiança, a minha confiança completa tem que estar em Deus. Entendeu aí? Para você não ficar mais aí desesperado, né? Então, assim, se formos além da sabedoria, né, problemas surgirão e seremos machucados, né? Então, nós não podemos aí ficar indo além, amém? Colocando aí, nos apoiando aí numa amizade que é para homem, né? Temos que confiar, como foi que eu falei? Confiar completamente em Deus e no homem discretamente. Amém? Não que você não vai mais acreditar. Você entendeu o que eu estou falando? Né? Então você precisa ter equilíbrio. Algumas pessoas acham que tem discernimento quando na verdade são pessoas desconfiadas. Né? Há um verdadeiro dom do Espírito Santo chamado de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12:10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. Então, a suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de um espírito renovado. Amém? Quem está entendendo aí? Então, a gente precisa orar para que esses dons verdadeiros, eles venham. Não por carne, que se disfarça de dons de espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração e não fofoca. Preste atenção que é forte essa palavra. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele. Não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Você está entendendo aí? Amém? Palavras doces e agradáveis e curativas. Provérbio 16, 23 a 24 diz: o coração sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Amém, querido? Então, palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Então, os nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos. Mas tais palavras, elas afetam o nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e a nossa atitude. Então, as coisas que frequentemente pensamos saem de nossa boca. E é triste dizer, algumas vezes, elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria para as nossas vidas. Então, Jesus, ele disse que ele veio para que vivêssemos e desfrutássemos a vida. E a vida em abundância. João 10:10. Então, nós precisamos começar a operar na mente de Cristo. E aí você penetrará num novo estado de vida. Amém? E não ficará mais assim dessa forma. Ok? Com essa mente aí julgadora, com essa mente, aleluia, crítica, com essa mente desconfiada. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa ministração, por mais essa palavra, meu Deus, que o Senhor nos ajudou através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, todos que nos acompanharam, todos que ainda vão nos acompanhar ouvindo essa palavra, que sejam tremendamente, meu Deus, tocados pelo Teu Espírito, para que tudo aquilo, Senhor, que o diabo está colocando, para que nós venhamos ter uma mente julgadora, crítica e desconfiada, em nome de Jesus, que isso tudo saia em nome de Jesus da nossa mente, que o Senhor venha renovar a nossa mente pelo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Aleluias. Então, amanhã estaremos falando da mente pacífica. E eu espero você amanhã para nós estarmos ministrando uma palavra muito linda da parte do Senhor para dar continuidade nesse tema que nós estamos falando, a batalha
em sua mente. Amém? Vencendo a batalha em sua mente. Aleluia, glórias a Deus por isso, ok? Eu tenho certeza que no final de tudo isso, outra coisa, vou falar para você que está entrando em aqui em uma ministração e em outra, todas as ministrações, da primeira até a última, vão estar lá no YouTube Guaraci de Jesus. Se inscreve lá e você vai ter não só essa, como outras também, ok? Um beijo no teu coração. Shalom, shalom, graça e paz. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.